Quando nós vemos o Evangelho, o Novo Testamento, nós vemos que por onde Jesus andava, ele era acompanhado de multidões, de pessoas que buscavam não só a cura do corpo, mas também saber algo mais sobre os seus ensinamentos, sobre aquela mensagem que ele trazia na época. Então, o Evangelho de João conta que Jesus, nas oportunidades em que ele estava a sós com os seus apóstolos, com aqueles que o seguiam mais de perto, ele aproveitava a dar a eles instruções. Então, naquele momento, ele começou a dizer que logo ele iria embora. Eles iam ficar sem ele, sem a presença dele, sem a presença física dele. Falava isso em outras palavras, é lógico. E eles então, um deles disse, mas Senhor, nós vamos ficar a sós, nós vamos fazer diante dessa tarefa que nós temos, que estamos empenhados a fazer. Então, o Evangelho de João, no capítulo 15, no capítulo 14, aliás, diz o seguinte: a resposta de Jesus aos discípulos: se me amais, guardais os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pôde receber, porque não o vê absolutamente, não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco, estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que eu vos tenho dito. Quando vier, porém, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então Jesus disse a eles que eles não iam ficar a sós, que viria o Consolador. E aí, quem seria o Consolador? Porque na época, quando Jesus lá estava, ele não pôde dizer todas as coisas, tudo da sua mensagem. Nós vemos que muitas vezes ele usou de pequenas histórias, de parábolas, para poder fazer com que aquele povo entendesse. E o Consolador viria no momento em que as pessoas, os indivíduos, os espíritos, já tinham mais conhecimento, já tinham possibilidade de entender melhor a sua mensagem. E a gente viu que a história nos conta que esse Consolador demorou 18 séculos para chegar. 18 séculos se passaram. E a mensagem de Jesus é escrita pelos apóstolos, de posse, da igreja, das igrejas, passaram a ser exclusiva daqueles que tinham a posse dela. Até que, no ano de 1500 e pouquinho, Martinho Lutero pegou todas aquelas sagradas escrituras, traduziu do grego para o alemão, depois do latim, e ofereceu aquelas mensagens, a mensagem de Jesus ao povo, para que eles não ficassem somente sujeitos a ideias pré-concebidas de crenças. Então o povo teve conhecimento da mensagem de Jesus.
E aí a gente vai vendo que conseguiram, então, entender mais aquilo que foi dado. E nós vemos depois que, como nós dissemos, 1800 anos, 18 séculos depois, aconteceu algo no início do século XIX, algo muito importante. Esses fatos, eles são narrados por Zeus Van Tuyl e Arthur Conan Doyle, esse último que escreveu Sherlock Holmes. Mas eles fizeram duas obras muito importantes falando do espiritismo, do início. Tem um livro que chama Espiritismo e Espiritualismo, que fala do começo, como que surgiu, como que apareceu tudo isso, essa comunicação dos espíritos. E eles vão contando muitas manifestações que aconteciam, principalmente na América. Então, resumindo, uma das mais importantes foi aquela dos Estados Unidos, em Hydesville, com as irmãs Fox. Aquela família que havia mudado numa casa. Aquela casa diziam, era meia suspeita, tinham medo, que as pessoas tinham cisma com aquela casa. Mas aquela família foi lá e mudou. E as meninas, depois de um tempo que estavam lá morando, começaram a escutar batidas. E batidas. E aquilo, com o passar do tempo, foi incomodando. No começo, medo, iam dormir com os pais. Mas, resumindo, um dia uma das meninas, perguntou: aquele que bate é um espírito? Se for, dá 2 batidas. E ela ouviu 2 batidas. E aí começou, então, a elas saberem que era algo sobrenatural que estava acontecendo. Elas chegaram também a mudar de casa e as batidas continuavam. Acabaram descobrindo que quem batia era um espírito que foi assassinado naquela casa pelos antigos donos. Ele era um mascate. Os antigos donos roubaram, assassinaram, enterraram lá no porão. Então, tudo isso foi descoberto. Como aconteceu isso? O irmão do Sr. Fox, David, ele, depois de muito tempo dessas batidas e da menina perguntar que era um espírito, ele criou uma forma de poder se comunicar com aquelas batidas. Então, o que aconteceu? Criou o alfabeto e dizendo: uma batida é tal letra, 2 batidas é tal letra. Imaginemos nós receber uma mensagem agora, um livro, por exemplo, que psicografado por através de batidas. Quanto tempo ficavam ali batendo e formando as palavras, né? Aí, uma dessas mensagens, né? O Espírito disse o seguinte: outros espíritos, né? Não aquele que havia sido assassinado e enterrado. Dizia assim: caros amigos, deveis proclamar ao mundo estas verdades. É a aurora de uma nova era. Não deveis tentar ocultá-la por mais tempo. Quando houverdes cumprido o vosso dever, Deus vos protegerá e os bons espíritos velarão por vós. Então, estava começando naquele momento essa comunicação com os espíritos. Nós estamos aqui resumindo muito, porque a história é muito longa, são muitas as comunicações, muitas as pesquisas, e depois, por própria sugestão dos espíritos, eles começaram a se comunicar sentado
em uma mesa, as pessoas sentavam na mesa e aí colocavam as mãos e as mesas também batiam, os pés giravam. Isso começou a acontecer na América toda. E também com as mesas foi feito essa forma de se comunicar através do alfabeto. E aí as mesas não só levantavam quando algumas pessoas colocavam a mão. E a gente sabe depois que algumas daquelas eram médiums. Se elas não fossem médiums, a mesa não se mexia. Eu não sei se vocês lembram, mas na minha juventude, na minha adolescência, tinha a comunicação que os jovens sentavam em volta da mesa, botavam o copo e o copo andava, né? Coisa que não se pode fazer hoje, porque quem se presta a esse tipo de trabalho são espíritos brincalhões, né? Mas aquilo acontecia e era necessário acontecer porque estava sendo desvendado, sendo, os espíritos estavam trazendo a mensagem do Consolador. Então, a mesa girava, a mesa batia e eles começaram a se comunicar através disso. E na época, os padres chegavam aí nos locais em que a mesa estava tendo esses trabalhos e benzia e orava. E um desses escritores disse que depois das orações as mesas batiam e diziam amém. Então, nada podia acabar com tudo aquilo. Então, muitas experiências foram feitas. Em Nova York, havia um juiz no Tribunal Superior, ele era muito famoso e descrente. E ele quis ir lá ver, participar, porque ele achava que aquilo tudo era um embuste. E ele foi em uma reunião. Era um lugar, uma sala onde havia um abajur de um lado, um abajur do outro. As pessoas sentaram em volta da mesa, começaram a fazer lá a cerimônia, o que eles faziam, e de repente a mesa começou a levantar. A levantar, e depois eles chegaram até querer segurar a mesa. Eles não conseguiam abaixar a mesa para que ela voltasse para o chão. E aí ela girava mais alto e ele olhava para baixo, para cima, para ver se havia alguma coisa que estava suspendendo, movimentando a mesa. E aquilo não havia. Então, ele naquele dia decidiu pesquisar e viu que algo de sobrenatural realmente acontecia. Então, depois de muitos episódios, o Canadá, o México, que estavam ali perto das Américas, aquilo virou moda. E do outro lado do Atlântico, né, na Europa, só se ouvia falar, assim, bem levemente, das irmãs Fox. Mas, e numa dessas comunicações lá da América, o espírito disse o seguinte: perguntaram para ele, né, por que estava acontecendo tudo isso? E ele disse: meu amigo, perguntam-nos que bem pode fazer as nossas manifestações, né? Que bem pode fazer o que nós estamos fazendo? Eu respondo a isso. Elas têm por objetivo engraçar os homens, convencendo os céticos da imortalidade da alma. Veja, a mesa estava dizendo que eram os espíritos e era para provar a imortalidade da alma. A morte não existe e da possibilidade dos espíritos se comunicarem com os encarnados. Então, mas por volta de 1853 aconteceu
esses movimentos na França. E na França, como havia aquelas reuniões suntuosas, aquilo virou forma de divertimento das pessoas, nos salões de festa. As pessoas sentavam ali, as mesas giravam, eles riam, faziam gargalhadas, faziam piadas daquilo. Mas, apesar de tudo isso, foi se alastrando, não só na França, mas em outros países. Isso que eles estavam, essa modalidade, como diziam, de divertimento dos salões de festa. E por volta de 1854, o professor Rivaio, Hippolyte Léon Rivaio, Denisard Rivaio, ele era um pedagogo, um observador, um cientista, um pesquisador, um estudioso profundo. E ele foi convidado pelo senhor Fortier para ir verificar tudo isso, porque eles queriam uma resposta. Por que acontecia tudo isso? E depois de algumas idas a esses lugares, o professor Rivaio ficou pensando como que uma coisa inanimada, sem cérebro, pode fazer tudo aquilo, responder coisas. Tinha lugares que as pessoas brincavam assim. Quantos filhos eu tenho? Quantas pessoas tem na minha família? E a mesa respondia. Então aquilo era algo assim de muito interesse. Como às vezes nós vemos nas casas espíritas que as pessoas vão lá perguntar coisas tão materiais para os benfeitores amigos, quanto eles têm uma tarefa muito grande para fazer, de trazer a mensagem do Cristo, ajudar as pessoas na sua transformação espiritual. Então, o professor Rivaio, ele procurou pesquisar. Então, a gente vai ver no livro Obras Póstumas, escrito depois da passagem, depois da desencarnação de Kardec, tudo isso, nós vamos encontrar tudo isso lá, escrito de uma forma da comunicação do professor Rivaio com os espíritos. E aí ele diz lá em Obras Póstumas que foi assim que através de 10 médiuns ou mais se prestaram para o concurso do trabalho que ele iniciou, dessa pesquisa. Isso foi o início. Da comparação e fusão de todas as respostas que ele fez, coordenadas e classificadas e muitas vezes remodeladas no silêncio da meditação, foi que ele elaborou a primeira edição de O Livro dos Espíritos, entregue à publicidade em 18 de abril de 1857. Então a gente vê que ele mandava perguntas para todos os lugares e as respostas vinham as mesmas. Ele classificou e depois lançou o Livro dos Espíritos, né, que é uma obra básica da doutrina. Aí, então, no lançamento desse livro, ele colocou um pseudônimo, Allan Kardec. Aí a gente vê que depois de 18 séculos, chegou o Consolador prometido por Jesus. E Kardec, então, perguntou, certa ocasião, está lá, na Obras Póstumas, ao Espírito de verdade, o Espírito amigo dele, qual seria a sua missão? Qual a sua missão aqui na Terra? Dele ter feito tudo isso, dele pesquisado. Então ele disse,
Tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão o que ora te surpreende. Não esqueças que pode triunfar, mas também podes falir. Nesse último caso, outro te substituirá, porque os desígnios de Deus não se assentam na cabeça de uma só pessoa. Nunca, pois, fale da tua missão. Seria a maneira de a fazeres malograr-se. Ela somente pode justificar-se pela obra realizada, e tu ainda nada fizeste. Veja bem, ele foi incumbido de trazer uma obra grandiosíssima. E o Espírito disse que se ele falhasse, viria outro substituir, porque a obra não podia deixar de chegar aqui entre nós, que era o Consolador prometido por Jesus. Então, fala que a tua missão está subordinada a condições que dependem de você. A missão dele era muito grande, a ponto de que, uma vez, ele ouviu, quando estava lá escrevendo no seu escritório, ele ouviu batidas e logo percebeu que era algum espírito que queria falar com ele. Procurou a médium no outro dia e o espírito de verdade disse: em tal item do que você está escrevendo, reveja, porque não é correto. E aí ele foi lá e viu e pôde corrigir. Então veja, a obra foi imensa, grandiosíssima, e chegou até nós, esse Consolador prometido por Jesus, através das 5 obras básicas. Livro dos Espíritos, em 1857, depois o Livro dos Médiuns, que fala da comunicação do mundo espiritual com nós, através da mediunidade, os tipos de mediunidade, não mais as mesas que batem, ou através de pancadas, mas através das pessoas, dos médiuns. Depois o Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso livro de cabeceira, aquele que traz o alento para nós, aquele que quando nós ouvimos a mensagem, quando acabamos de ouvir aqui a leitura, traz para nós tanta força, principalmente quando nós estamos num momento mais desesperador. Depois o céu e o inferno, que fala daqueles espíritos que já foram para o outro lado, do suicida, daquele que não teve uma vida correta, dos bons espíritos. E fala também que não existe inferno, como a gente sempre ouviu. Existe o inferno, é a questão, é um estado de espírito da gente, né? A Gênese e também a Revista Espírita e depois as obras póstumas. Então, as obras básicas da nossa doutrina. E com essas obras, como nós dissemos, chegou o Consolador, nos falando, trazendo o conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde eu vim. Nós vamos continuar acreditando no Adão e Eva, nós vamos continuar acreditando que a mulher foi tirada uma costela do Adão. Nós sabemos de onde nós viemos. E o que nós estamos fazendo aqui? Para que nós estamos aqui? Apenas para desfrutar dessa vida ou apenas para sofrer? Que nós temos aqui algo mais para fazer. Alguns têm uma missão, outros têm expiação. Aliás, todos nós temos expiação, mas que nós temos, essa aqui é a oportunidade que nós temos de melhorarmos espiritualmente, de nos transformarmos.
E também ele traz para nós nos faz lembrar dos verdadeiros princípios de Deus. Aquela da mais fé, da esperança. Porque veja, hoje nós estamos vivendo num momento muito difícil de transformação do planeta. Nosso planeta vai passar, como está lá no Evangelho, e o Divaldo, essas 3 últimas obras que ele psicografou, fala dessa transformação do planeta, passar de expiações e provas para regeneração. Então todo mundo percebe esse tumulto, como está diferente. As pessoas, elas são impacientes, elas vivem com uma certa irritação. Veja, no trânsito, por exemplo, qualquer coisa alguém pega a arma, tira. Esses feminicídios, coisas que até poucos anos nós não ouvimos na quantidade que estamos vendo agora. Existiam, mas não. Então, nós estamos vivendo esse momento difícil e nós precisamos nos apegar com alguma coisa, porque as coisas estão mudando, mas os valores morais não mudam. As leis divinas recebidas por Moisés, ela não muda. Quem pode mudar aquela lei? Não matar. Quem pode mudar as leis, os 10 mandamentos? E as regras de moral também. Pode tudo ser mais modernizado, mas a moral não. A moral trazida por Jesus não muda. Então, a gente vê, como eu disse do Evangelho, a gente vê quanto é importante para nós ter esse conhecimento e ter como base da nossa vida a mensagem de Jesus trazida pelo Novo, que está colocada no Novo Testamento. Então, o Evangelho, trazido por Kardec como obras básicas, tem lá os trechos do Evangelho. E num capítulo muito importante do Evangelho, fala das bem-aventuranças. As bem-aventuranças, o Sermão do Monte. Jesus, como dissemos no começo, estava cercado pela multidão. E quando ele olhava aquela multidão, ele viu pessoas miseráveis. Não miseráveis no sentido pejorativo, mas doentes, pessoas pobres, mendigos, escravizados, porque na época o povo era quase que escravo dos romanos que tinham tomado conta de Israel e de outros povos também. Pessoas que buscavam algo mais, desesperadas. Então, ele levou essa multidão até o pé do monte e falou o que nós conhecemos do Sermão do Monte. Que Gandhi diz, Mahatma Gandhi diz, que se a gente conhecer só o Sermão do Monte e seguir, nós já podemos ter crescido muito na vida espiritual. Então, a primeira parte do Sermão do Monte, ele olha para aquelas pessoas desesperadas, necessitadas, e faz as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Imaginemos assim na nossa mente Jesus no monte, como diz Amélia Rodrigues, aquele entardecer maravilhoso, quando ele começa a falar e as pessoas sentem que o ambiente se transforma. E tudo aquilo que estava sentindo passa a ser tudo mais leve. E Jesus fala, bem-aventurados os pobres de espírito,
porque deles é o reino dos céus. Mas pegando uma fala do irmão X, ele colocou no livro Cartas e Crônicas, ele colocou nos dias atuais. Bem-aventurados os pobres de espírito. Quem são os pobres de espírito? São aqueles que são humildes, que vivem construindo o bem, ajudando as pessoas em silêncio, sem saber o que a sua esquerda, o que faz a sua direita, que levam a mensagem do Senhor aos corações aflitos, através da palavra, através do alimento, através do carinho, do abraço, de tudo, da sua doação. Esses são os pobres de espírito, os que sabem perdoar. Aí ele continuou, os que choram, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aqueles que choram, que passam as provações, como todos nós passamos, mas aqueles que não reclamam, aqueles que aceitam e que lutam, que entendem que faz parte da trajetória do nosso espírito. Ninguém passa por nada que não tenha necessidade. Tudo que a gente passa é uma necessidade para o nosso espírito. Por isso que está aqui o Consolador prometido, nos ajudando a entender tudo isso. Até agora, passado em outras vidas, podíamos estar sofrendo, porque não sabíamos. Mas quando essa verdade chega para nós, a verdade nos liberta e nos ajuda. Quando entendemos as coisas, fica mais fácil. Bem, os que choram são aqueles que suportam a maledicência, o sarcasmo, o ódio, a perseguição, compreendendo que essas dores e tudo isso faz parte da sua caminhada. Não aqueles que reclamam e que blasfemam. Porque só acontece comigo, porque fulano é tão mau e ele não sofre. Esses não são os bem-aventurados. Aí os outros, bem-aventurados os mansos de coração, porque herdarão a terra. Quem são os mansos? Aqueles delicados, gentis, que sabem viver, sem provocar antipatia, sem provocar ninguém. Eu me lembro que há muitos anos fui até ver o Chico e tinha uma fila imensa lá no centro do Chico. Nós ficamos na fila. Começou a reunião. Aquele homem que a gente via lá sendo procurado por todo mundo. E ele atendia um a um, com tanto carinho, com tanta bondade, com tanta gentileza, entregando para aquelas mães aquelas cartas de seus filhos, e elas agradecidas por receberem tanto consolo através dele. Esses são os mansos de coração, aqueles que fazem isso com o seu próximo, aqueles que respeitam o próximo, respeitam cada um como são. Eu respeito o meu próximo, isso nós devemos ter em mente, porque eu sei que eu também quero ser respeitada e que me aceitem como eu sou. E aí, Jesus continuou dizendo: os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados, porque serão fartos. Gente, hoje em dia, quem de nós não tem sede e fome de justiça? Quando a gente vê
tanta injustiça por aí. Quando a gente vê que temos um consolo. A lei dos homens é falha, mas a lei de Deus é divina. Da lei de Deus ninguém escapa. Então, aquele que tem sede e fome de justiça, aquele que entende, que sabe esperar e que sabe que nós estamos encarnados aqui no planeta de provas e expiações e que ainda vamos ter, enquanto estivermos aqui, a falta da justiça, nós vamos ter a perseguição e os crimes vão continuar presentes ainda no mundo em que nós vivemos, até o momento em que houver acontecer a transformação do planeta. Então, ele continuou: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quem são os misericordiosos? O irmão X fala lá: aqueles que se compadecem dos justos, dos injustos, dos ricos, dos pobres, dos bons, dos maus, sem ter prevenção com raça, com cor, com nacionalidade, com posição social, com nada, apenas entendendo que somos todos irmãos, que nós não podemos, o homem não pode viver numa ilha, isolado, todos precisamos uns dos outros. Existem pessoas que falam: eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente. Até o momento em que tem saúde. Quando perde a saúde, como pode ser autossuficiente diante disso? Então, esses são os misericordiosos e os limpos de coração. Os limpos de coração é aqueles que, quando chegam num lugar, iluminam com a sua energia positiva, com a sua fé, com a sua coragem. E quando eu falo nisso, eu lembro de uma figura que eu tive assim, uma bênção, uma oportunidade de conviver por um tempo com o Divaldo. Ele trazia tudo isso para a gente. Quando ele chegava em minha casa, parece que a casa ficava iluminada, porque ele trazia essa sensação de paz, de fé. Ele vivia a cada momento da sua vida aquilo que ele pregava. Porque às vezes a gente vê as pessoas falando, citando versículos e versículos do Evangelho, do Novo Testamento, do Velho Testamento, mas na hora daquele momento em que precisa ser colocado em prática, aquilo tudo não valeu. E a gente vê que os limpos de coração, aqueles que conseguem vencer as suas lutas íntimas, não são perfeitos, porque ainda aqui não existe ninguém perfeito. O único perfeito que pisou na terra foi Jesus, nosso modelo e guia. Mas todos esses que são conhecidos por sua bondade, pelos feitos que fizeram, ainda tinham as suas imperfeições. Pequenas, mas tinham. Então, aquele que traz toda essa claridade para todos nós, porque vivem a mensagem do Mestre na prática todos os dias da sua vida. Aí ele fala dos pacificadores, aqueles que estão sempre, eu falo, apagando fogo. Às vezes, na nossa própria família,
existe sempre uma pessoa que precisa apagar o fogo, que está ali fazendo aquela paz, ajudando um, acalmando o outro. Aqueles que não incendiam nada, porque existem pessoas que uma coisa mínima incendeia tudo. Então, os pacificadores são aqueles que sabem entender, que apagam o fogo, porque entendem as situações, ou buscam entender a situação. Falar nisso, nosso movimento Você e a Paz, todos estão convidados para domingo. Agora, vamos falar daqueles bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Gente, se nós olharmos na história da humanidade, não só aqueles que foram consagrados santos, mas outras pessoas, né, que trouxeram a própria ciência. Se não me engano, foi Seib que fez a vacina e foi criticado, por isso chegou a ser perseguido. Veja o que é a vacina Seib. Bem-aventurados esses e tantos outros, né? Além daqueles que hoje a igreja consagra como santos, mas nós, dentro da nossa doutrina, temos tantas pessoas, tantos vultos. Doutor Bezerra, nossa, esse espírito que quando foi dado a ele a oportunidade de partir para outras esferas, ele falou não, enquanto houver uma lágrima sendo derramada aqui pelos meus irmãos, eu vou permanecer aqui. Veja só como nós temos exemplos de vida para seguirmos. E aí a gente vê, por fim, aqueles que são caluniados, que são machucados, perseguidos por causa de uma luta que fazem, né? Quantos vultos, Martin Luther King também, outros, né, que lutam por algo que traga bem-estar, para uma coisa que acredita e que é bom. Bem-aventurados. Então, a gente vê como é importante nós tomarmos conhecimento da mensagem de Jesus. Eu falei apenas daqui das consolações, mas depois o Sermão do Monte continua falando a forma com que nós devemos agir no mundo em que nós vivemos. Então, temos que agradecer a Deus por termos a oportunidade do conhecimento do Consolador prometido, da mensagem que Ele nos prometeu e que nos foi dada através das obras básicas da doutrina espírita. Temos que agradecer porque aprendemos verdades que aliviam as nossas dores, que fazem, que mostram um caminho para vivermos melhor. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se nós seguimos o seu caminho, nós sabemos que vamos ter um final feliz. Vamos sair dessa vida melhor do que nós chegamos, quando nós chegamos. É para isso que é a oportunidade da reencarnação. E nós espíritas não podemos reclamar de nada e não podemos dizer que nós não temos conhecimento. Nós temos conhecimento. A quem muito foi dado, muito será pedido. Então era essa a reflexão da noite. Eu agradeço a todos vocês e peço que Jesus abençoe a todos essa semana e todos. Obrigada.